Essa terra vai se recuperar? O cajado está sem magia. Só a centelha de um deus pode recuperar o poder. E não há mais nenhum deus. Nenhuma. Ai, que maravilha! Finalmente chegou a hora! Olá, pessoal! Maria! Você por aqui? E nem tudo está perfeito. Vai dar tudo certo! Uau, que coisa linda! Ai, caramba, você é incrível, gênio! Mas calma aí! Se tá todo mundo aqui, então é porque a gente conseguiu! Ai, que coisa boa, a gente conseguiu! The old Negro spirit, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Ai, gente, fico emocionada com essas coisas, sabe? Principalmente porque hoje o vídeo é sobre uma coisa muito importante, uma tribo muito incrível, a qual eu também faço parte, que são os nordestinos, né, gente? A gente tem que ter muito orgulho do nosso Nordeste, porque simplesmente é o coração do nosso país. Dedicar esse vídeo também aos meus avós que estão em outra dimensão, mas que estão aqui abençoando tudo e trazendo um pouquinho mais esse tempero baiano pra gente poder entender o quão maravilhoso é a nossa cultura e o como a gente deve valorizar as coisas realmente boas, porque, ai gente, ter um coração bom é uma coisa linda e é uma das coisas que eu mais aprendi com eles nessa vida. Gratidão por vocês serem quem vocês são na minha vida. Eu amo vocês. Bom, então agora chegou a hora da gente aprender um pouquinho mais a respeito sobre uma coisa muito da hora, que se chama cordel. Vocês já ouviram falar sobre a literatura de cordel? Vocês já ouviram falar sobre a literatura de cordel? Hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais sobre essa cultura magnífica e que quando eu conheci também eu fiquei encantada, sabe? Porque eu vi assim em alguns lugares, xilografias e tudo mais, e eu não entendia o que era direito. E aí depois que eu aprendi um pouco mais, nossa, fez todo sentido pra mim. E hoje eu quero compartilhar com vocês isso pra vocês entenderem cada vez mais a delicadeza das coisas e como é maravilhoso a gente aprender sobre as culturas, valorizar, manter e principalmente potencializar. Porque todos os lugares têm culturas diferenciadas e todos fazem parte da existência da humanidade. Imagina se tudo fosse igual, gente. Ia ser muito chato, né? É muito mais da hora existir essa vasta gama de culturas maravilhosas e a gente respeitar cada uma delas. Então vamos lá, galera! A literatura de cordel é uma manifestação da cultura popular brasileira que teve origem no Nordeste. É composta por poemas escritos em linguagem popular, ricos em rima e na perfeição métrica dos versos. É muito fácil associar a ideia dos livrinhos às ilustrações típicas e lembrar da maneira incrível como ela é capaz de retratar a realidade do sertão e até mesmo divertir-se com as rimas geniais dos escritores. E a realidade do sertão tem melhorado com a ajuda de todas as pessoas que têm ajudado a trazer cada vez mais um desenvolvimento harmônico e o respeito em todas as coisas a cada momento. Os locais onde ela tem grande destaque são o estado de Pernambuco,
Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Assurina e Guimarães Rosa. E aí vocês param e me perguntam, mas Débora, como surgiu o cordel? Então vamos descobrir junto. Junto aos portugueses, chegou a cultura da tradição dos trovadores e folhetos que se difundiram pelo interior do Brasil e ganhou uma força no sertão nordestino. A literatura de cordel está presente no país desde o século XVI, mas somente no final do século XIX começou a ser produzida com as características que estamos conhecendo hoje em dia. Nessa mesma época, surgiram os grandes nomes da literatura de cordel, como Ugolino Nunes da Costa e Leandro Gomes de Barro. O termo cordel é de herança portuguesa e temos que agradecer as coisas boas que os portugueses também trouxeram para a nossa cultura. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil no fim do século XVIII. Na Europa, ela começou aparecendo no século XVII e em outros países como a França, a Espanha e a Itália, e se popularizando no período do Renascimento. E por falar em Renascimento, tem um vídeo muito legal no canal que vale muito a pena você assistir. Em sua origem, o nome cordel vem de como os livrinhos eram colocados em cordinhas abertas nas páginas centrais e nos dias de vento colocavam pregadores de roupas. Os artistas de cordel, para vender as suas obras, declamavam os versos dos livrinhos de sucesso e deixavam o final para que os leitores pudessem ver nos livrinhos. Uma coisa muito interessante é que os autores de cordel assinavam seus nomes através de um acróstico, um nome ou palavras resultantes da união das primeiras letras de cada um dos versos em uma estrofe. Então, ao observar os últimos versos do folheto, vemos a assinatura. Os cordéis tradicionais não trazem ilustrações em seu interior. No entanto, as capas apresentam as famosas xilogravuras. Por meio dessa técnica, o artista escava o desenho na madeira e depois o reproduz como um carimbo. A cultura nordestina é muito rica e repleta de coisas incríveis, e não é à toa que o povo sertanejo merece todo o nosso respeito, admiração e muita, mas muita gratidão. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aprendido um pouquinho mais sobre esse maravilhoso mundo que tanto traz cultura maravilhosa pra gente e que a cada momento faz despertar dentro de cada um de nós a paixão pelo nosso país e principalmente a valorização pelas coisas que valem a pena, né, gente? E assim, Maria encontrou o mar e todas as coisas foram só melhorando. Então eu deixo meu muito obrigado pra vocês, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo que tem muito mais coisa pra falar sobre cordel pra vocês. Até mais, gente!
Gente, eu tô aqui com o Luciano e ele é um escritor de cordel e várias coisas legais. Eu queria que você falasse pro pessoal o que é cordel. Gente, o cordel é uma literatura maravilhosa, autenticamente brasileira. Em 2018 ela foi considerada patrimônio imaterial brasileiro, né? Uma literatura criada por Leandro Gomes de Barros, o primeiro cordelista, né? Onde ele cria uma estrutura com regras, com métrica, onde cada verso tem que ter 7 sílabas métricas. E aí a gente tem as combinações, né? Que pode ser em cestilha, em cedilha. Cestilha, por exemplo, o último, a rima do segundo verso combina com a última palavra do quarto verso, combina com a última palavra do sexto verso. E todos os versos têm que ter 7 sílabas métricas, né, poéticas. Então ele surge no século XIX, no final do século XIX, com Leandro Gomes de Barros, e aí eles levavam as histórias do cotidiano, tanto ficções, inclusive, né? A gente tem um dos cordéis mais antigos, né? Mais vendidos, que é o Pavão Misterioso, que é uma ficção, um cordel da década de 20, e ele trabalha uma viagem, o cara cria uma máquina com um pavão misterioso, e cria uma máquina, e esse pavão voa, né? Sai daqui e vai pra Grécia, né? E aí é um romance mesmo, tem até ali depois pra você dar uma olhadinha, depois se você quiser, nesse livreto. Então, as histórias também, histórias jornalísticas, quando o homem foi para a Lua, por exemplo, né? Como que o povo lá do sertão soube, sem ter televisão. Então escreveram o cordel quando o homem pisou na Lua. E aí essas histórias, então além de histórias engraçadas que tinham do povo, histórias reais, a morte de Getúlio Vargas, por exemplo, né? Então a gente tem essa riqueza dessa literatura que é totalmente brasileira, né? Tanto é que a gente não consegue nem traduzir para outras línguas, porque aí já fica um cordel traduzido, mas em outra língua você não consegue. Por quê? Por causa das rimas. Tem um sentimento, assim, você tem também décima, que são 10, né? Então cada um tem cestilha, cetilha, décima, cada um tem a sua estrutura, né, do cordel. E é sempre bom lembrar, Leandro Gomes de Barros é o criador dessa literatura. E Maria das Neves Batista Pimentel foi a primeira mulher a escrever literatura de cordel também. E ela escreve o primeiro cordel com o nome de Altino, né? O nome masculino, mas depois ela assume e faz mais um cordel, Violino do Diabo, que chama, e aí ela tem já o seu nome na linha da literatura de cordel. E a primeira mulher a escrever cordel, né? Num mundo que ele é extremamente machista, né? Inclusive, por causa desses trabalhos de Maria das Neves Pimentel, várias outras mulheres se empoderaram e começaram a escrever literatura de cordel. Hoje nós temos no Brasil muitas. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem as Teodoras do Cordel, que é um grupo de mulheres, que inclusive estão aqui, umas delas, que é um coletivo de mulheres que escrevem cordel para mulheres. Isso é muito legal. Então é isso, um pouquinho dessa vivência do cordel aqui. Eu sou de São Paulo, né? Eu sou Luciano Braga, sou professor, poeta, ator, nascido aqui na Velha Sampa com aval do protetor e tendo condição de espalhar versos de amor. Sendo assim, eu vou seguindo, escrevendo, versejando, rabiscando alguns versos, sigo a vida viajando dentro das minhas histórias, acordado, estou sonhando. E é isso, viva a literatura de cordel, nossa literatura brasileira. Né? Nossa, valeu, muito obrigado. Valeu. Fotógrafo pra quem?